Fala meus devs, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, conforme eu tinha falado para vocês lá no Instagram, vou estar aprofundando aí as respostas das perguntas que vocês me fizeram lá dentro, tá? A primeira pergunta foi do Victor Rafael, cara. Como de fato iniciar na programação e entrar no mercado de trabalho no ano de 2026? Bom, galera, a gente tem que entender algumas coisas, tá? Não é simplesmente um fator de, eu sei programação agora, eu vou entrar lá no mercado e já vou sair trabalhando. Existe uma série de processos que a gente tem que seguir antes de você conseguir entrar no mercado de TI, tá? Eu vou anotar aqui para vocês no quadro para vocês conseguirem ter uma visão um pouco melhor do que eu estou falando, tá? Porque assim, galera, não adianta você ser o cara que tem um conhecimento X em programação. E aí você, por exemplo, você já sabe 10 linguagens de programação, tá? Vou botar aqui. Você já estudou 10 linguagens. E aí você vai lá e vai querer entrar no mercado de TI para uma vaga de uma dessas 10 linguagens, tá? Então, digamos por aí, você vai lá numa vaga de PHP e vai se candidatar. Candidatar. O que vai acontecer? Muito provavelmente, se você já sabe 10 linguagens de programação, isso quer dizer que você não deve saber as 10 aprofundadamente, tá? Porque normalmente é interessante você ter uma base, primeiramente, mas não em linguagem de programação. Você precisa entender outras coisas antes de você conseguir entrar no mercado de TI. E não é só a linguagem de programação que importa, tá? Isso muita gente comete o erro, eu também cometia lá no início. Mas você precisa saber conceitos como banco de dados. Banco de dados é um conceito. Isso antes de você chegar aqui, tá? Aqui eu mostrei o caminho errado. O cara vai lá, faz 10 linguagens, se candidata a uma vaga, e o que que acontece? Nada. Não foi possível. Ou o cara faz uma entrevista toda errada, não sabe responder as coisas, e se frustra e acha que o mercado de programação não é para ele, daí ele desiste. O cara vai lá e desiste por conta de uma frustração. Isso é muito comum de acontecer. Mas o que acontece, galera? O que é o caminho certo de você fazer? Você precisa entender conceitos primariamente como banco de dados, API, requisições, daí entra aqui requisições, tipos de API, como fazer um request, esse tipo de coisa. Aqui em banco de dados fazer CRUDs, o que é uma Store Procedure, o que é o que é uma tabela, como criar colunas, quais são os tipos de colunas. A partir daí você tem uma noção principal do que você precisa aprender. Banco de dados, API, conexão, conexões, digamos assim. O que é isso? Conexões, né? Conexões eu quero dizer entre quais os tipos de ferramentas que você pode integrar, né? Quando você está fazendo uma linguagem, um projeto, tipo, como é que você integra, como é que você conecta o banco de dados com o C Sharp, por exemplo. Isso é uma coisa muito importante. Como é que isso aqui você vai utilizar muito, tá? Linguagem. Então, Java aqui, o C Sharp, todos eles têm os seus métodos de você conectar com o banco, né? E aqui também tem vários bancos que você pode aprofundar. Tem o MySQL, SQL Server. Muito provavelmente você vai utilizar empresas grandes SQL Server, tá? Então já dou essa matada aí para vocês estudar SQL Server, talvez. É tudo similar, tá, galera? É como uma linguagem de programação. Os comandos embaixo eles são os mesmos, muda uma função ou outra. Lembrando que o mercado de trabalho não é uma prova de faculdade, então você tem aí a possibilidade de você estar sempre pesquisando, que facilita muito, e também utilizar a inteligência artificial, tá? Então você aprendeu esses três conceitos, o que é um banco de dados, como fazer, como criar tabelas, como criar campos, colunas, como fazer store procedures, view. Aí você vai para a API, você vai ver que a API nada mais é do que às vezes um intermediador também de requisições entre o front-end e o banco de dados. Você vai ver que tem API, por exemplo, para integrar coisas como o mercado bolsa de valores. Quero buscar informações das ações do Banco do Brasil. Como é que você vai fazer? Você vai ter que utilizar uma API para se comunicar entre o servidor lá da bolsa de valores
para buscar esses dados. E aí, de uma forma ou outra, jogar lá no front-end, né? Isso você faz através desses caras aqui, ó, tá? Só dando um... Eu não saí da pergunta ainda, como de fato iniciar na programação, tá? Tô ainda debruçando sobre isso. Uma vez que você entendeu esses conceitos aqui, o que que você vai fazer? Você vai implementar um front-end, digamos assim. Vai implementar o front. Porque a partir daqui, a conexões com a linguagem engloba a linguagem de programação que você vai aprender. Então, C Sharp, Java, seja lá o que for. Você vai aprender uma linguagem de programação com esses conceitos aqui em cima. Aí você desenvolvendo esses conceitos, você vai lá para o front-end. Por quê? O front-end vai te dar... E assim, hoje em dia, galera, eu não recomendo você mais aprender HTML, CSS, JavaScript, porque a IA faz muito melhor do que você, tá? Muito melhor que muito front-end aí. Raramente assim você vai utilizar hoje o front-end. Então, você entendendo esses conceitos aqui de back-end já é o suficiente para você gerar uma tela ali, alguma coisa com a IA, mas é importante que você saiba conectar esses dois pontos, o front-end com esse back-end aqui, tá? E isso aqui que é a parte mais importante, porque uma vez que você fizer isso, você vai passar pelos erros, e é importante que quando você estiver à frente de erros, você não desista, tá? Porque é nesses momentos que você vai se testar, é nesses momentos que você vai tender a estar mais suscetível à desistência. Então você precisa ultrapassar essas maneiras, essas barreiras, para conseguir chegar no próximo nível. Beleza? Aí você desenvolveu o front, você tenta integrar isso aqui com o front-end. Uma vez que você fez isso, a gente vai lá para o passo 2, tá? Vamos lá. O passo 2, o que adianta você saber o que você sabe e as pessoas não souberem o que você sabe? Por quê? Porque quem te paga são os outros. Então, você precisa mostrar para as pessoas o que você sabe. E como que a gente faz isso? Hoje a gente tem, alguns anos atrás, você tinha que ir lá largar currículo nas empresas, né? Então, se tinha uma empresa aí de, sei lá, aqui na esquina tinha uma empresa de TI, eu ia lá e largava meu currículo falando que eu sabia e que eu poderia, se eu poderia fazer uma entrevista. Hoje a gente tem o LinkedIn, tá? Mas eu vou falar uma coisa um pouco mais contraintuitiva, tá? O que que você vai fazer lá no seu LinkedIn? Sobre a linguagem que você está estudando. Linguagem, programação. Por exemplo, estou estudando C Sharp lá. Estou fazendo coisas referentes a C Sharp. Eu quero entrar no mercado de TI numa vaga de C Sharp. Você precisa alimentar o seu algoritmo para que você receba, para que o seu algoritmo entregue para as outras pessoas o seu perfil. Tudo vai por relevância. O que que o recrutador ele vai fazer? Vai lá o recrutador aqui, ele vai entrar no LinkedIn e vai pesquisar desenvolvedor C Sharp, né? Digamos. Por quê? Por que que ele vai fazer isso? Porque é o jeito tradicional que os recrutadores fazem. E o que que faz isso ter uma diferença entre você e os outros? É o algoritmo que entrega. E o que que faz o algoritmo entregar? O que que eu quero dizer com o que o algoritmo entrega são as primeiras pessoas que vão aparecer ali. Quando o cara botar ali desenvolvedor C Sharp, vai aparecer 5 ou 6 caras ali. Por que que ele apareceram 5, 6 caras ali e não você? Por conta do algoritmo. A entrega do algoritmo precisa estar de acordo, né, com o que você está estudando. As pessoas precisam saber, de novo, o que que você está fazendo. Senão, ninguém sabe o que você está fazendo. Por consequência, você não ganha dinheiro com isso, porque você é um Zé Ninguém. Você sabe bastante, mas você é um Zé Ninguém que está isolado no mundo. Isso não adianta de nada. Então, quando o recrutador for lá e pesquisar sobre desenvolvedor C Sharp, seu perfil teria que aparecer entre os primeiros ali a serem buscados. O que que faz esse perfil aparecer? Aí voltando agora, posts, né? Posts sobre as linguagens de programação com certa frequência. Então, eu recomendo você aí a seguir as hashtags lá no... Tem umas hashtags lá que você pode seguir. Por exemplo, posts de C Sharp. É um exemplo muito clássico que você pode simplesmente ir lá
seguir isso aí. E a cada post de C Sharp, você vai receber na sua timeline uma notícia, um algoritmo, alguma coisa que aconteceu no C Sharp, digamos assim, que foi colocado com aquela hashtag. E aí você simplesmente faz um repost disso. Isso é um método porque vai aumentar a frequência do seu LinkedIn. De novo, eu não estou tirando essas coisas do meu cotovelo. Eu tenho muita convicção dessas coisas porque eu faço isso há mais de 6 anos, então eu sei o que eu estou falando. Não estou chutando as coisas, estou falando de coisas que eu tenho em planilha de Excel há mais de 6 anos atrás aqui, do que eu estudo sobre isso. Posts é uma coisa. Que mais? O que é mais importante ainda? Conexões. As conexões dentro do seu LinkedIn, elas são mais importantes que o post, tá? Então, a pessoa quando ela vai pesquisar lá o programador C Sharp, ela vai ver os primeiros, e os primeiros às vezes têm conexão com relevâncias. Então, tipo, são pessoas que estão conectadas com aquela pessoa antes de você que tem o mesmo padrão, sabe? Por exemplo, você vai lá o recrutador, o perfil dele tem uma conexão com um cara que já é desenvolvedor C Sharp e por um motivo você tem a conexão com esse cara. Então, a mutual connection, a conexão intermediários, vai trazer relevância para o seu perfil. Então você precisa conectar com pessoas, tá? Com pessoas da área. Se eu sou um líder C Sharp, eu sou um programador C Sharp e eu trabalho em alguma empresa, talvez que você tenha interesse, é melhor você se conectar comigo, porque vai em um determinado momento, pode ser que algum recrutador vai fazer uma busca aí pelo desenvolvedor C Sharp e por você estar conectado, você vai ser um dos primeiros a receber a mensagem, tá? E aqui, obviamente, mais coisas. A sua bio muito bem estruturada, com parágrafo de resultados. Trabalhei em sistemas tal, tal, tal. A sua headline vai ser o que vai definir se o cara, se esse cara aqui, se o recrutador, ele vai clicar ou não. Pode ser que o seu perfil esteja ali entre os primeiros, mas a sua headline não esteja de acordo. Então, por exemplo, headline bota, sei lá, 10 anos de experiência, 10 anos de experiência em C Sharp, sei lá, por exemplo. Seu nome, né? Seu nome, 10 anos C Sharp. Primeira coisa que o recrutador vai ver é a headline, então ele vai clicar ali por padrão, tá? Essas são as coisas que você precisa fazer. Só que isso é o primeiro passo. Isso é o primeiro passo. É o passo mais debruçado sobre isso que eu posso dar para vocês, tá? Para iniciar no mercado de programação. Esse vídeo já está em 13 minutos para uma pergunta só. Eu vou dar um briefing aqui, mas tem isso aqui no meus outros vídeos aqui do canal. Qual seria o próximo passo em relação a isso? Você precisaria estar pronto para entrevistas, tá? Como você fica pronto para entrevistas, sabendo esses conceitos ali de API, que é no passo 1, são 3 passos, né, no total. Você aprender a linguagem de programação e as coisas que englobam ela. O segundo é o LinkedIn e o terceiro é a preparação para a entrevista e como que você prepara para a entrevista, passo 1, tá? Beleza. Pergunta do Lucas Gabriel. Qual linguagem indica para quem está querendo começar na área? Cara, isso aqui depende, né? Depende se você quer ganhar dinheiro ou se você quer crescer em alguma coisa que você gosta. Se você quer ganhar dinheiro, eu recomendo plataformas low code, como Dynamics, por exemplo. A IA ela é extremamente fracassada em relação ao low code ainda, tá? Justamente por ser uma linguagem mais nichada, assim, pouca gente sabe. Mas se eu fosse optar por alguma coisa que eu gostasse, seria ou o C Sharp ou o Java, tá? Eu acho muito legal as duas. Eu até optaria, eu acho, pelo Java, se eu fosse começar hoje. Porque eu acho que tem uma abrangência muito grande aí principalmente no fora do Brasil. Então eu teria mais facilidade, provavelmente, de conseguir uma vaga lá fora. Tem o Python também, com a questão de LLM, né? Então, isso aí, na verdade, é outra coisa que o mercado busca muito. É a IA, né? O LLM. Python. Já vi, inclusive, pessoas vindo no meu perfil pedindo isso, tá? Sendo que eu sou de Dynamics, não tenho nada a ver.
Qual tua plataforma você está usando no teu SaaS? Plataforma de pagamento, Stripe. Comecei a usar hoje. Eu troquei, cara. Eu tava usando o Mercado Pago, mas não tava funcionando muito bem, então comecei a usar o Stripe ali para dar uma vez se muda alguma coisa. Qual é o segredo para de fato ser um programador? É saber isso aqui, mas o principal é você saber o conceito de que não adianta você saber muita coisa e ninguém saber do que você sabe. Não adianta você saber muita coisa e ninguém saber do que você sabe, porque caso contrário você vai ser um cara que sabe muito, mas vai ser um pobretão. A não ser que você crie alguma coisa que as pessoas. Cara, aí você teria que ser algum empreendedor, algum Steve Jobs da vida que só pelo seu conhecimento, só pelo seu pelas suas ações como empreendedor, as pessoas viriam até você. Eu não sou assim, e eu acredito que a maioria das pessoas não é assim. Você precisa ter visibilidade das coisas que você faz, as pessoas precisam saber o que você faz. Caso contrário, você estará sujeito a saber muita coisa, mas ser pobre. Não é esse o intuito. Vamos lá? O que você faria se fosse júnior em busca de emprego? Bom, se eu fosse júnior, eu já saberia aqueles passos que eu falei na primeira pergunta, né? Eu acredito que se você é júnior, você já sabe muito provavelmente tudo aquilo que eu falei ali no passo um, né? O que eu faria seria agora continuar o meu LinkedIn a todo vapor, assinaria o Premium para conseguir, porque eu já vou ter renda, né? Como eu sou júnior, eu assinaria o LinkedIn Premium e ficaria aplicando aquilo ali até eu conseguir uma vaga melhor. Foi assim que eu fiz no passado, eu nunca me contentava em estar num emprego só. Sempre fui uma pessoa de estar me movimentando no mercado para quem pagasse mais e no fim das contas está dando muito certo até hoje, tá? Qual o melhor momento de se posicionar para o mercado de TI? Boa pergunta. Tem um vídeo do meu canal falando que tem momentos que você pode se posicionar no mercado de TI. O Quarter 4 e o Quarter 2 são os melhores. O que são os Quarters? O Quarter são os trimestres, tá? Mas você pode contar como semestre aqui. No final do ano e no início do ano são os momentos que eu mais tenho registro no meu Excel, mensagem no LinkedIn. Por quê? E eu fiquei me perguntando muito tempo por quê. Porque eu não conseguia entender qual era a razão. Será que junho é o mês da sorte? Será que final do ano tá todo mundo alegre com o Natal e quer gastar dinheiro com contratação? É óbvio que não. É óbvio que tem uma explicação muito plausível e pragmática disso, né? Porque as empresas estão fechando seus balanços a cada 6 meses. Então, você é uma empresa, dentro de 6 meses você lucrou, sei lá, digamos que você é uma empresa grande, você lucrou, sei lá, 20 milhões de dólares nesse semestre. Qual que é o próximo plano que você vai fazer? Você vai usar esse dinheiro para fazer novos investimentos. Logo os investimentos envolvem contratações, tá? Fui contratado recentemente por um projeto no Goldman Sachs, que iniciou em junho. Por quê? Porque o dinheiro veio para eles fecharem em junho esse projeto, não é por acaso as coisas. Então, acaba que isso por si só já é um fator de você ter 6 meses para se preparar para algo assim. Ter 6 meses para fazer aqueles steps ali. Então, basicamente no quarter 2, que seria os trimestres, quarter um é janeiro, fevereiro, março, quarter 2 é março, abril, maio, junho, que é o segundo, e o último ali é outubro, novembro, dezembro. Os 3 melhores meses para você se candidatar aí nas vagas de TI. Se candidatar ou se fazer as pessoas irem atrás, né? Que é o melhor dos mundos, que é o que a gente quer. Que as pessoas venham atrás de nós. Você não vai conseguir, eu acho que, extraordinárias indo você mesmo atrás de vagas. Você é estagiário hoje, pergunta do Lucas Brito. Você é estagiário hoje e quer entrar no mercado de TI. Por onde você começaria? Se eu fosse estagiário hoje, eu não iria pelo LinkedIn, porque eu acho mais difícil de você conseguir trabalhos pelo LinkedIn. Eu iria nas. Porque eu preferencialmente, como eu estaria buscando mais conhecimento prático, eu não buscaria algo home office primeiramente, tá? Eu buscaria algo dentro da minha cidade, onde eu pudesse ir lá e conversar talvez com as pessoas
e ver se eu consigo algum tipo de trabalho. Não buscaria muito retorno financeiro nesse momento, porque o estagiário está ali para aprender. É isso que vocês vão conseguir como estágio. Então, eu buscaria empresas da minha cidade mesmo, ou até, não sei, buscaria a realocação, eu me mudar para alguma cidade no qual eu pudesse ter uma vaga, porque realmente você se consolida no mercado de TI e é uma conversa, mas quando você está querendo entrar é outra conversa, né? Mais difícil. Vamos lá. Daniele Moura. Por que é tão difícil ter o pensamento sistêmico? Como ajudar a melhorar isso? Por que, Daniele? O pensamento sistêmico, o que seria o pensamento sistêmico? Você conseguir sistematizar as coisas de uma maneira que fique claro para você, né? Então, você está tendo a dificuldade de pensar via sistema. Bom, primeira coisa, eu diria que a sua base ela não está madura para você conseguir pensar em sistema, tá? Tem outro fator que é muito interessante e aí não depende muito de você, que você vai pegar com o tempo, é a linguagem que a pessoa está passando as coisas para você. A linguagem não é a linguagem de programação. Às vezes você tem dentro da sua empresa um trabalho via que as pessoas do negócio cuidam e tem os programadores. A pessoa do negócio e os programadores raramente conseguem se comunicar facilmente, tá? Isso é um ponto interessante. Por exemplo, aqui, negócio, vou explicar para vocês aqui. Programador. O que é o negócio? São as pessoas que criam, o sistema, as pessoas que tiveram a ideia de criar o sistema. Elas sabem como melhorar o sistema, elas sabem das regras e qual que é a demanda do público e elas passam isso para os programadores fazer. Só que nem sempre você consegue entender o que essas pessoas estão querendo dizer porque elas não têm a linguagem técnica que você espera. Isso é normal quando você é júnior, quando você vai virando para sênior, arquiteto, você vai entendendo o que essas pessoas estão falando de uma forma muito mais fácil. E eu não sei explicar o porquê disso. Eu acho que é justamente por conta de você ter esse tipo de dúvida que você vai pegando as nuances do que a pessoa está falando. Então, existe uma barreira muito grande aqui, tanto que você agora tem outros cargos responsáveis por fazer essa intermediação aqui, que são, por exemplo, os BAs, né? Business Analysts. Eles fazem a tradução do negócio para o programador, é um cara que entende o meio do caminho. Então, isso aqui é um exemplo de um cara que ele vai falar com o programador de uma forma técnica e vai falar com o negócio de uma forma de negócio. Ele vai entender isso, mas eu diria que a sua dúvida, como pensar mais de forma sistêmica, ela é mais designada para a questão de como que eu consigo em como desenvolver diretamente aquele sistema baseado na requisição que o usuário faz, né? Então, o usuário me pede uma coisa e como que eu já penso nisso via sistema? Acredito que isso seja a base que você precisa ter. Você precisa ter os conceitos na sua cabeça muito bem formados para conseguir traduzir isso aqui, tá? Ah, ele me pediu lá uma. Sei lá, o cara me. Eu tinha muita dificuldade em entender como é que isso iria funcionar. Isso era uma das grandes preocupações minhas no início como programador. Tipo, cara, como é que eu vou fazer isso que ele está pedindo, sabe? E acontece que com o tempo você vê isso de forma simples, porque você vai maturando os conceitos na sua cabeça, tá? Então isso é muito comum. Não se preocupe com isso, continue aonde você está. Continue fazendo o que você está fazendo, que você vai amadurecer isso. Mas eu diria que falta um conhecimento do próprio sistema que você está trabalhando, tá? Talvez, ou da linguagem de programação, seja lá do que for que você trabalha. Sou estagiário, o Gabi, aqui, meu xará. Sou estagiário de PHP. O que você acha desse mercado de PHP? Deveria mudar de stack? Cara, eu acho que sempre tem mercado para tudo. Sempre vai ter mercado para tudo. A questão é o que você quer, né? Você quer ganhar dinheiro? Você quer trabalhar para fora do Brasil? Você quer ganhar em dólar? Se sim, se a resposta é sim, você já viu como é que é o mercado lá fora, por exemplo, de PHP? Eu já vi bons freelancers como PHP, porém eu nunca vi vaga de que pague, por exemplo, para profissionais trabalharem aqui do Brasil para lá. Talvez tenha. Eu gosto muito de PHP, para ser sincero. Eu sempre gostei bastante.
Acho uma linguagem extremamente interessante, especialmente com volume de dados alto. Então depende muito do que você quer. Eu acho que se você gosta da linguagem, você deveria buscar meios, porque você pode ser muito bom em uma linguagem que ninguém quer. E eu acho que isso é muito importante porque isso vai fazer você ganhar bastante dinheiro, tá? Se dinheiro é o intuito. Às vezes você tá, sei lá, você quer ser um empreendedor, você quer trabalhar com inteligência artificial, talvez PHP não seja a melhor forma, né? Aí você tem que descobrir o que você quer. Até que ponto posso aprender uma linguagem de programação? Você pode aprender uma linguagem de programação a qualquer momento, tá? Mesmo a pergunta do Gabi ali de novo. A linguagem de programação nunca vai ser um problema de você aprender. A questão é que você tem que ter as bases para aquela linguagem de programação. O que adianta eu querer aprender? Eu nem vou escrever. O que adianta eu querer aprender IA ou saber como a IA funciona? E daí, por exemplo, eu quero aprender Python por causa da IA, né? Daí eu vou lá e aprendo Python, vou lá fazer continha de matemática lá no curso sei lá, do Guanabara para aprender a linguagem de programação. Isso aí não é você aprender a linguagem de programação, você vai aprender como é que funciona um arquivo, como é que funciona melhores, sei lá, cara, as posições, qual é as funções que você tem que utilizar. Isso não é aprender uma linguagem de programação, você tem que aprender ela com um intuito sempre. Então, eu quero aprender, você tem que fazer o caminho contrário. Eu quero aprender IA. Tá bom, IA, beleza. O que eu preciso para aprender IA? Python. Sei lá, Python é a melhor possível melhor linguagem de programação possível que lida com IA. Então aí eu vou estudar os conceitos de IA e eu vou buscar aplicar esses conceitos ali dentro da plataforma do PyCharm, sei lá, tá? Esse é um exemplo bem prático. Bom, galera, 30 minutos de vídeo, acho que aprofundamos aí bastante. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima e tchau.